Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos vieram adorar a Deus essa noite? Então aproveita que hoje Ele está aqui. E Ele quer ouvir o teu glória. Ele quer ouvir o teu aleluia. E Ele já está falando aqui desde o início. E só quem está ligado aí pegou. Só quem está ligado aí pegou. Aleluias. Abra comigo aí essa palavra abençoada na carta conforme escreveu o apóstolo Paulo. Romanos, seu capítulo 8. Enquanto os irmãos procuram, que eu agradeço primeiramente ao meu Deus, que tem me confiado essas oportunidades, que tem colocado ao meu coração essas palavras e confirmado ao meu coração também. Agradeço ao meu pastor por me confiar mais uma vez também, porque, é igual eu falei, primeiro Deus direciona, coloca no coração da liderança, e aí o pastor faz o convite, mas quem prepara é o Senhor. E hoje, meus irmãos, o meu coração se encontra muito alegre. E hoje eu estava lembrando ali no meu serviço, conversando com Deus, eu falei: Senhor, há muito tempo atrás, eu lembro que pessoas chegaram para mim e falaram assim, que o meu destino seria ou era prisão ou era sepultura. E o Deus que muda história me trouxe até aqui hoje para dizer para você que quem decreta isso na vida de alguém não é o homem, não é ninguém, mas quem decreta o que vai acontecer ou não é o Senhor. Quem dá a última palavra é Ele. E hoje eu me encontro alegre, porque o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor tem me guardado. E hoje eu estou aqui, e eu falei: Senhor, quem diria o teu filho pregando em uma campanha? Não é? Que maravilha, é só Jesus que proporciona isso, meus irmãos. É só Jesus. Amém? Quantos encontraram? Digo amém. Falta alguém ainda procurando? Romanos capítulo de número 8, a partir do verso 1. Louvado seja Deus, irmãos. Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivamos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Assente-se essa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando Deus colocou essa palavra ao meu coração, isso já tem uns dias, muito antes de iniciar a campanha, antes do pastor me fazer o convite. E eu já tinha essa palavra preparada, que o Senhor havia colocado no meu coração. Isso porque é uma palavra que quando a gente vai ler, a gente já, de cara, já pensa, uma palavra forte. Uma palavra de correção, uma palavra de alerta, sim.
E eu me perguntei a Deus, por que, Senhor? E bradou ao meu coração algo. Tu não fez o compromisso de que o que eu te entregar, tu vai ministrar? E eu falei, amém. Porque muitos têm feito compromisso com Deus, de pregar aquilo que Ele manda, mas só que quando Deus manda pregar, não quer. É porque é muito forte, Jesus. É porque o povo não vai gostar. É porque fulano é assim, assim, assado. Ele está meio assim, não pode pregar umas palavras fortes dessa, porque ele é de manteiga. Aí o que Deus está fazendo? Deus está levantando nessa terra homens e mulheres que têm compromisso com a palavra. Deus está levantando na terra pessoas que não têm medo de pregar a verdade, pessoas que têm a presença do Espírito Santo e vai lá e prega aquilo que é para ser pregado. Não tem rodeio, é pregar o que Deus manda e ponto final. Paulo, nessa carta, nesse capítulo de Romanos 8, ele vai falar a respeito de 2 modos de vida. Primeiro modo de vida que Paulo fala, vida no Espírito. E o que seria vida no Espírito? A vida que nós temos em comunhão com o Senhor. Segundo modo de vida que Paulo fala, vida na carne. E o que seria vida na carne? A minha Bíblia ela já está com a atualização de hoje. Então ela já trata a carne no seu modo correto de se expressar, que é a natureza humana. Em algumas traduções vai estar expressando aí carne. Na minha já fala que é a natureza humana. Mas eu creio que fica até melhor para o teu entendimento, para você entender o que Deus quer falar com você. Então Paulo cita esses 2 modos de vida. E eu acho interessante quando Paulo fala a respeito disso, porque a gente que conhece a história de Paulo sabe que Paulo, antes de ser Paulo, era o Saulo, que perseguia e matava crente. E hoje Paulo prega a palavra de Deus. Hoje Paulo é um dos homens que, na minha opinião, tem uma sabedoria impecável. Hoje Paulo fala sobre o amor e a vida no Espírito Santo de Deus. O homem que antes matava, hoje ganha almas para Cristo. É só Jesus que faz isso. Então Paulo vai falar que há 2 modos de vida. E eu quero trazer ao teu coração hoje algo importante. É por isso que eu peço a tua atenção. Eu vou tentar ao máximo ser breve, mas eu peço a tua atenção, para que você fique ligado e entenda o que Deus quer falar com você. Vida na carne. Hoje, meus irmãos, não é muito difícil a gente ver pessoas que têm se bandeado para o mundo. O mundo, como a gente sabe, é a porta larga. O inimigo prepara, você olha, você deseja, e aqueles que têm a mente fraca, aceita. E Paulo vai falar a respeito disso. Mas só que Paulo vai dizer algo que muitas das pessoas não levam em consideração. Paulo vai dizer o seguinte, que Deus fez o que a lei não foi capaz de fazer. E o que a lei não era capaz de fazer? Nos salvar. E eu parei para meditar, e eu vendo o plano que Deus fez. Olha o que Deus faz. Deus, vendo que a lei não era capaz de nos salvar, o que Ele faz? Ele envia seu Filho, na semelhança de ser humano, na semelhança de homem pecador. E tudo tinha que ser feito padrão. Jesus foi gerado no ventre de Maria, Jesus cresceu, Jesus, começou o seu ministério, e tudo foi feito padrão, porque tudo tinha que ser feito da forma que é para ser. O plano de Deus foi esse. Mandou o Filho na semelhança de carne. Aí tu me pergunta, por que Deus fez isso? Por que Deus manda Jesus na semelhança de homem mortal? Só para acabar com esse negocinho de dizer que pequei porque eu sou humano. É só para acabar com essa conversinha de que eu falhei porque eu sou carne. Não, irmão, eu pequei porque eu sou de carne, eu sou ser humano. Eu pequei porque eu sou suscetível a falhar. Perdi a batalha com o inimigo porque eu sou humano, eu sou fraco.
Tem um hino que um pastor ministrando a respeito do mesmo assunto, ele cantou, eu achei interessante. Aquele hino que fala: sou humano, não consigo ser perfeito, eu só sei errar. Mas o problema é que as pessoas pegam isso e colocam dentro do seu coração. Aí fica: eu falhei porque eu sou humano, eu falhei porque eu sou pecador. Aí Deus olha e fala: meu filho desceu sendo humano, foi tentado sendo humano, venceu o pecado sendo humano e venceu a morte sendo humano. Tu quer mais ou tá bom? Aleluias. Jesus em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Em tudo ele foi tentado, mas ele perseverou até o final. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai entender, porque Adão era um homem que foi feito grande por Deus, mas na primeira tentação ele peca. Mas o segundo Adão que veio foi diferente. Ele veio com um propósito de salvar a terra. Ele veio com um propósito de salvar a tua vida. Ele veio com um propósito de vencer o pecado. Ele olhou para mim, para você, e Ele nos amou primeiro. Entenda, meus irmãos, se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, nós estávamos condenados. Se não fosse o sacrifício de Deus naquela cruz do Calvário, o que teria acontecido de nós? A misericórdia de Deus, é pela misericórdia dele que hoje vocês estamos aqui. É pela misericórdia do Senhor que hoje eu e você estamos aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem gente que vai falar o seguinte: ah, mas Jesus era filho de Deus. Jesus tinha o Espírito Santo. Engraçado, é o mesmo Espírito que habitava em Jesus. Foi o mesmo Espírito que antes de subir para ter com o Pai preparar a morada, ele falou: eu irei preparar a morada, mas enviarei o Consolador fiel, enviarei o Espírito Santo, o qual estarás convosco. O mesmo Espírito que estava com ele está em nós. Então por que então que nós pecamos? Por que então que nós falhamos? Por que então que nós damos lugar para o pecado nas nossas vidas? É a carne? Não. Somos nós que damos liberdade. Somos nós que damos espaço. Só peca quem entra. Só falha quem dá liberdade. Quer que eu te prove? Eu provo. Está na Bíblia. Jesus sobe no Getsêmani para orar. E quando ele desce, encontra os discípulos dormindo. E o que ele fala? Será que vocês não podem vigiar sequer 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis. Vigiai e orai para que não entreis. Então só peca quem entra. Só peca quem dá espaço. E como é que eu dou espaço? Como é que eu peco? É não vigiando. É não orando. É deixando de ter a comunhão com o Senhor diária. Só peca quem dá espaço, meu irmão. Só peca quem dá espaço. Mas aqueles que estão em Cristo, que conservaram as suas vestes limpas, lavadas no sangue de Jesus, aqui a palavra vai dizer: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo. Ou seja, se uniu com Cristo, é vida nova. Se uniu com Cristo, é chamado novo, é tudo diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o pastor Cário chega aqui e fala: o Espírito Santo de Deus te chama da forma que você está. Eu acho interessante isso quando o pastor fala. Mas sabe qual é o problema, pastor Cário? É porque muitas pessoas vêm do jeito que está e ficam do jeito que está. Não persevera. Vem só por vir. Deus não tem negócio com gente que não busca a presença dEle. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Aí você está diante de uma campanha abençoada como essa, que a gente já tem testemunhos de bênçãos, de milagres que o Senhor já fez.
Aí tem gente que até vem os 12 dias, mas depois que pega a bênção que Deus prometeu, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele vai cumprir. Aí depois que Deus cumpre, some. Para você achar é fácil, é só fazer outra campanha que aí vai voltar de novo. Mas são pessoas oportunistas, são pessoas que não querem a presença de Deus, são pessoas que querem o que Deus tem para oferecer. São pessoas que não vêm pelo Espírito, mas vêm por aquilo que Deus tem prometido. Sabe por que Deus me deu esta palavra e bradou meu coração? Porque Ele falou para mim, tem pessoas que não têm mais intimidade comigo. E essa palavra eu sei que ela vai tocar no teu coração. E quando essa palavra te confrontar, você vai saber que é para você isso que Deus está falando. Oportunistas, pessoas que só querem o que tem de melhor. Só prega se a oferta for mais de R$1.000. Só canta no conjunto se o nome dele estiver lá. Só prega no congresso se o nome dele estiver no cartaz. Pessoas oportunistas. Esses dias eu vi uma ministração e o pastor que estava ministrando falou o seguinte, e é bem verdade: pessoas que estão na terra são conhecidas, tem pessoas de nome que são conhecidas, pessoas que onde chega o nome está lá, primeiro nome da lista de honra. Mas só que essas pessoas que são conhecidas, que estão vivendo pelos bens materiais, que estão vivendo por essas coisas vãs da terra, no dia que chegar perante ao Senhor, vai dizer: ô Senhor, eu sou conhecido. Aí Deus vai caçar: onde que está seu nome aqui que eu não estou vendo? Ah, Senhor, mas eu preguei no congresso, 1.000 vidas aceitou ao Senhor. Pois é, mas e a tua vida? Como é que anda a tua comunhão comigo? Como é que anda a tua intimidade? Ah, Senhor, mas eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Tu pode ser conhecido na terra, tu pode ser conhecido aonde você mora, mas se tu não tiver intimidade com Deus, no céu tu não vai ser reconhecido pelo Cristo. Se não tiver intimidade, não tem morada para você na glória. Se não tiver em comunhão com o Senhor, não tem morada para você ali. Porque o Espírito chama aqueles que têm compromisso com Ele, pessoas que estão dispostas a largar tudo por amor à palavra. E essa palavra bradou muito forte ao meu coração, porque quantas pessoas têm se corrompido, quantas pessoas têm deixado o ministério, quantas pessoas têm desistido. E por que têm desistido? Porque a vontade do pecado tem bradado mais forte. Experimenta passar 2 dias sem orar para você ver o que acontece. Experimenta passar 3 dias sem ler menos um capítulo da Bíblia para você ver o que acontece. É tudo o que o inimigo quer. Crente que não tem vigilância, crente que não tem mais comunhão, isso é um prato cheio para ele, isso é o que ele mais quer, porque ele vai simplesmente colocar o desejo no teu coração e você já está lá, vivendo na prática do pecado. É tudo o que Satanás quer. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que só querem o melhor, quer o melhor lugar, quer a melhor oportunidade. E se não tiver, não vai. Ah, se fulano tiver lá, eu não vou. Ah, se meu nome não tiver na lista, eu não compareço. Se não anunciar o meu nome lá em cima, eu não volto mais nessa igreja. Pessoas oportunistas. Pessoas que já perderam a essência do Espírito Santo. Você sabe o que é o Espírito Santo de Deus? Você sabe que presença é essa? Você já sentiu a presença do Espírito Santo? Você já sentiu a presença de Deus? Eu acho que é igual a pastora Eliane fala, só se liberta dos vícios, só se liberta dos pecados, só vive uma vida de acordo com como Deus quer, se tiver um encontro verdadeiro com Deus. Só vive as maravilhas de Deus quem tem um encontro verdadeiro com Deus. E é isso mesmo. Pessoas que não dão mais importância para o Espírito, vêm para o culto,
até fica até o final da palavra, mas sai da mesma forma que entrou. Não absorve nada, sabe por quê? Porque enquanto ele está aqui, o pensamento dele está lá no mundo. Não tem mais espaço para Deus operar. Sabe, a mente dele, a mente dela já está tão cheia de coisas erradas do mundo, da terra, que não tem mais espaço. Aí fala, Senhor, trabalha no meu coração. E Jesus vai olhar e vai falar, mas não tem espaço para eu trabalhar aqui? Primeiro limpo o espaço para que eu possa trabalhar. A vida na carne. São poucos os que estão vivendo uma vida verdadeiramente com Deus. E Jesus se incomoda, meus irmãos. É por isso que Ele levanta pessoas, igual me levantou hoje, para dizer a você, larga essa vida de pecado. Se posiciona na obra. Esse negócio de que pequei porque eu sou falho, isso é enganação. Isso é mentira que o diabo colocou na tua mente. Aí toda vez que pecar, pequei porque eu sou humano. Toda vez que falhar, falhei porque eu sou humano. A desculpa, o conformismo no coração das pessoas já está grande. O pecado hoje em dia tem se tornado normal. Experimenta perguntar para alguém, fala assim, fulano de tal, você viu que a pessoa ali foi pega em adultério? Ah, irmão, isso é normal. Hoje em dia isso é normal. Conta uma novidade aí para mim. Sabe o que é isso? São pessoas que já estão se acostumando com as coisas deste mundo. Para ele não importa mais, já deixou a desejar, já deixou para lá, não se importa mais com um irmão que não vem no culto, não se importa mais com aquele que está enfermo lá, não se importa mais com as coisas de Deus. Ele já se conformou que o pecado é uma coisa normal. E deixa eu te dizer, o pecado ele nunca foi normal e nunca será. Pecado é pecado, mas a salvação só quem dá é Jesus. O pecado sempre vai ser pecado, mas para nossa sorte nós temos um Deus que cura e purifica os pecados. Para nossa sorte, nós temos um Deus que nos purifica a partir do momento que nós reconhecemos Ele como único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor vai nos dizer que não há mais condenação para esta pessoa. Eis que tudo Deus fez de novo. Mas é como eu falei, tem que tomar a atitude de mudar. Vem do jeito que está, mas muda. Mas toma a decisão de mudar. Larga desse negócio de quero vencer na vida a qualquer custo. Larga desse negócio de eu quero porque eu quero, e se eu não conseguir, eu vou de qualquer jeito. É no tempo de Deus. É da forma do Senhor. Tem pessoas que quer alguma coisa e faz de tudo para conseguir aquilo. Perdem até a salvação por causa de bens materiais. Perdem até a salvação por causa de um prazer momentâneo. Louvado seja Deus. Saul era rei. Saul tinha um trono e tinha a presença de Deus. Mas chegou o momento que Saul estava se importando mais com o trono. Chegou o momento que Saul estava mais se importando com o reino. Aí aconteceu o quê? Que a presença de Deus saiu, mas ele não se importou. Eu tenho um trono, eu tenho o meu reino. Isso para mim é o suficiente. Saul não estava mais ligando para o espírito. Aí Deus abate Saul e levanta Davi. E o que Davi faz? Davi peca, mas só que Davi reconhece, e ele confessa o seu pecado a Deus. E sabe o que ele fala? Senhor, não retires de mim o teu espírito, não retires de mim a tua presença. Sabe o que é isso? É alguém que entende que o maior na vida dele é Deus. É alguém que entende que as coisas desta terra não se comparam àquilo que Deus tem para ele. Davi reconheceu o seu pecado e ele falou: Deus, não tira de mim o teu espírito, porque isso é o mais importante que eu tenho. Jó em tudo foi tentado, perdeu 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, perdeu casa, perdeu propriedades, perdeu bens materiais, perdeu tudo, mas em nenhum momento Jó abriu a boca para reclamar. Sabe o que ele falou? Nu vim do ventre da minha mãe e nu eu vou morrer, porque Deus que me deu tudo o que eu tinha, e Ele tem autoridade de tocar e de tirar e de fazer o que Ele quiser. Sabe o que é isso? É pessoas que sabem a importância de Deus na vida delas e não negociam a salvação delas. Pessoas que não jogam o que é santo para os cães. Pessoas que não dão as pérolas aos porcos. Pessoas que valorizam uma presença de Deus.
Moisés estava no monte, o Senhor falou para ele: Moisés, desce daí, vai para a terra que eu te prometia dar aos teus antepassados. Desce daí, pode ir que eu vou enviar um anjo para ir com vocês. Eu não posso ir. Por quê, Senhor? Porque esse povo é muito teimoso. Se eu for, é capaz de eu querer matar eles. Aí Moisés fala o seguinte para Deus: ó Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Sabe o que é isso? É pessoa que reconhece que a presença de Deus ela é maior. É pessoas que reconhecem que Deus é o maior na vida delas. São pessoas que entendem a mensagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É pessoas que valorizam mais o espírito do que os bens materiais. Geazi andava com Eliseu. E quem foi Eliseu? Foi o homem que andou com Elias. Quem foi Elias? Elias foi só o simples homem, né, que era profeta do Senhor. E na minha opinião, foi um dos profetas que mais intimidade teve com Deus. Não sentiu o gosto da morte. É o homem que foi arrebatado na carruagem de glória e de fogo. E o que Eliseu pede para Elias? A porção dobrada. Se Eliseu pede para Elias a porção dobrada, Geazi no mínimo era para pedir a porção triplicada. Mas Geazi não queria a porção de Deus. Geazi não queria a presença do Espírito. Geazi estava de olho na prata e no ouro de Naamã. Geazi estava de olho nas riquezas. Estava de olho nos bens materiais. E a palavra fala que ele vai atrás de Naamã e pede ouro e prata. Só que tem um preço que ele paga. A lepra que Naamã tinha foi para Geazi. Porque quem se inclina para as coisas da carne é morte. Quem se inclina para as coisas da carne é morte. A palavra do Senhor é bem clara em dizer que o salário do pecado é a morte. E quantas pessoas têm se vendido? Quantas pessoas não valorizam mais o que tem aqui, ó? Quantas pessoas não ligam mais para a presença de Deus? Tem gente dentro da casa do Senhor que está olhando para a vida do ímpio lá fora e está sentindo inveja. Salmo 73, o Salmo de Asaf. Asaf diz o seguinte, que quando ele olha para a vida do ímpio e vê o ímpio prosperando, os pés dele quase se desviam da presença de Deus. E lá na frente ele vai dizer: não valeu a pena de nada conservar o meu coração puro, porque ele estava olhando para o ímpio, e ele falava: mas o ímpio está prosperando e eu estou aqui na labuta. O ímpio está lá com um carro novo na garagem, enquanto eu estou aqui buscando a Deus todo santo dia, sofrendo, e nada acontece. A palavra do Senhor vai dizer que o mundo vai se alegrar e nós vamos chorar. O mundo se alegrará e vocês vão chorar. Mas só que no dia do juízo final, o mundo vai chorar. O mundo vai padecer. E aqueles que perseveraram até o fim vão se alegrar. Só aqueles que perseveraram, aleluia, louvado seja Deus. Só aqueles que guardaram a palavra na tábua do coração vão se alegrar em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Porque aquilo que o mundo tem para te oferecer, meu irmão, é passageiro, é momentâneo, uma alegria momentânea. Mas o que Deus te entrega é para sempre, é eterno. Louvado seja Deus. Jesus em tudo ele foi tentado. E em uma das tentações de Jesus, Satanás leva ele para um monte muito alto. E quando chega lá em cima, ele fala: olha só os reinos da terra e a glória deles. Tudo isso te darei, se prostrado tu me adorares. Aí Jesus, cheio do Espírito e da presença, olha para Satanás e fala: Satanás, vai-te embora, porque está escrito também: somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele tu prestarás culto. Somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Louvado, abre a tua boca. Abre a tua boca e glorifica. Labassuri cantalabai. Eita glória. Deus quer fazer um mover na tua vida. Deus quer operar na tua casa. Mas só vai acreditar aqueles que têm fé. Só vai perseverar
Quem guardar a palavra e reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Aleluias. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Desceu na semelhança de homem mortal. Desceu na semelhança de pecador. Filipenses 2, verso do 6, do 7 e do 8 vai dizer o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado. Sabe qual era o teste de Jesus? Jesus era santo, não era? Jesus era santo. Dificuldade para Jesus era ser o quê? Humano. Você e eu somos o quê? Humano. Dificuldade para nós é ser o quê? Santo. Jesus, a dificuldade dele era ser humano, mas em tudo ele foi tentado e em tudo ele perseverou. Louvado seja Deus. É difícil, meu irmão, manter as vestes lavadas no sangue, é verdade. É difícil manter a comunhão diária com o Senhor, é difícil, mas é gratificante. E quando eu olho para esta palavra, eu vejo o quanto que Deus é zeloso e cuidadoso, o quanto que Deus se preocupa conosco, o quanto que Deus se preocupa com os dele, porque Ele levanta pessoas para alertar na palavra, Ele levanta pessoas para pregar a verdade, e eu ainda digo mais, tem pessoas que vão descer, porque não tem pregado a verdade, tem pessoas que vão descer e vai voltar para onde estava, porque não está mais tendo compromisso. Aí Jesus vai fazer o quê? Vai levantar homens e mulheres que têm verdade, que têm palavra para pregar, que têm a Bíblia no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Abra a tua boca aí, meu irmão, glorifica Ele. Enquanto tu glorifica Ele, Ele vai visitar o teu coração hoje. Que enquanto tu vai glorificando a Ele, Ele vai entrando nesta causa aí. É campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Talvez você entrou aqui hoje e disse para si mesmo: Senhor, eu vou. Senhor, eu vou te adorar. Mas eu estou passando por tantas coisas. O Senhor é fiel para cumprir na tua vida. Senhor, eu vou te adorar, eu vou me entregar ao Senhor, mas está difícil. Possa e tenha bom ânimo. Senhor, mas está difícil lá em casa, está complicado a minha situação. Deus é o Deus da provisão. A Bíblia fala que o povo passou 40 anos no Egito, não usou roupa nova, não usou sapato novo, não gastou dinheiro como comida, porque no momento certo Deus enviava a providência. Teve fome, maná do céu. Teve sede, Deus fez sair água da rocha. Mas o povo que caminhou no Egito era um povo teimoso. Bastava Deus deixar de se comunicar um dia, que era o suficiente para o povo se rebeliar. E sabe o que está acontecendo? Está acontecendo da mesma forma. Quando Deus se cala, o povo volta a praticar o pecado. Quando Deus deixa de falar, por sequer um dia, o povo já se revolta contra Deus. Ah, porque eu estou orando e não está dando resultado. Ah, porque eu estou buscando e não está acontecendo. Ah, porque eu estou indo para o culto, estou indo para as campanhas, mas nada está acontecendo na minha vida. Eita, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que nada acontece na tua vida? É porque tu está indo esperando no teu tempo. Mas quando tu entender que é tudo no tempo dele, no momento dele, aí a tua vida vai progredir. Aí a tua vida vai dar resultado. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
E Deus sente falta do povo que adora Ele em espírito e em verdade. O pecado tem se espalhado, mas nós temos Deus ao nosso alcance. Há uma frase que ela fala o seguinte: e quando você estiver precisando de Deus, Ele está a uma oração de distância. Então se prostra. Quer vencer? Joelho dobrado. Quer prosperar? Joelho dobrado. Quer as bênçãos de Deus? Joelho dobrado. Larga a vida de pecado, que isso daí não é nada para a tua vida. Jesus já pagou um preço alto. Jesus já foi crucificado. Jesus já deu o alvará de soltura para nós. Nós hoje somos livres. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Fica de pé essa noite, meus irmãos. Aleluias.